todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje, servindo a igreja, comungando com os irmãos. E sempre bom estar aqui com vocês, igreja receptiva, pessoal que gosta da palavra de Deus, isso é muito importante. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e depois nós vamos fazer uma leitura em Efésios, capítulo 4, tá? Já quero deixar aqui para vocês um abraço de toda a Igreja Batista Veneza do Novo Paraíso. Um abraço ao pastor Edivaldo, a missionária Noelene. Deus abençoe vocês, viu, meu filho? Achei que eu ia vir aqui para lhe dar um cheiro hoje. Próxima vez eu lhe dou um cheiro, tá bom? Temos aqui também a alegria, minha esposa está aqui comigo, meu filho, a pastora Patrícia, o Benjamin, e tem uma família de amigos que congregam conosco também ali, o pessoal que faz parte do louvor, que também faz parte da coordenação dos casais, amém? Cadê o nosso irmão Wilder, irmã Sâmia? Fica de pé aí rapidinho, macho. O Isaac está ali também, a Gabi está aqui na frente, viu? Essa família também está lá conosco, somando na coordenação dos casais. Que Deus abençoe a vida de vocês, das amigas, amém? Queridos, Romanos capítulo de número 12, quem achou diga amém. Amém. Eu quero ler com vocês versículo de número 1. Meu irmão Moisés e a irmã Danusa, deram uma saidinha também aqui, ó. Tá aí, macho. Deus abençoe, obrigado por ter feito esse convite, me senti muito honrado, viu? Deus abençoe o show, sua esposa, irmã Isabela, o esposo também, todos vocês de uma forma especial, bem? Romanos 12, verso de número 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Abra ainda comigo Efésios, capítulo de número 4. Amém. Aí pertinho, Efésios, capítulo de número 4. Podemos ler a partir do versículo de número 1? Glória a Deus. Diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Só até aqui. Senhor, nós oramos mais uma vez pedindo que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos para a palavra que o Senhor ministrará aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus amado, nos traga a atenção nesse instante, toda desatenção seja repreendida, seja cessada em nome do Senhor Jesus. Leva a nossa mente, o nosso entendimento cativo à obediência à pessoa de Cristo Jesus. Que as nossas vidas sejam edificadas, que o Teu nome seja glorificado e que essa palavra, Deus amado, ela possa alcançar o coração das famílias essa noite. Para louvor do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento, querido? Glória a Deus. Como foi dito aqui, nós tivemos a oportunidade de estar aqui com vocês no evento de jovens e principalmente no momento que se falava da guerras ideológicas, ideia muito bacana. Nós abordamos alguns temas aqui, queridos, e graças a Deus isso serviu de luz para os irmãos também. E hoje eu tenho uma alegria imensa de poder falar especificamente desse tema, uma família fora de moda. Eu já havia compartilhado com o irmão Moisés, com a irmã Danusa. Nós eu estou concluindo um livro que leva justamente esse tema. Eu tenho ministrado na área de família já há alguns anos, e um livro ele não se escreve da noite para o dia. Você leva uma vida escrevendo, trabalhando, porque não basta você falar só da teoria, você precisa falar da prática também. Então, se Deus quiser, no próximo ano o livro vai estar concluído, mas tem um aperitivo aqui para os irmãos, que é Um Homem Fora de Moda. Fala sobre masculinidade à luz da Bíblia.
que eu vou falar sobre o papel do homem na sociedade, na igreja, no casamento, educação dos filhos e, inclusive, a família fora de moda é desafiador e necessário. Por quê? Porque os dias em que nós estamos vivendo são dias, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, dias difíceis. Tudo está se contextualizando, tudo está se tornando mais moderno, mas infelizmente aquilo que não deveria ser modernizado, aquilo que não deveria ser contextualizado, está sendo, e da forma errada. Estão contextualizando princípios do casamento, mas essa contextualização está deixando de lado as coisas que são basilares, que são fundamentais à fé cristã, e isso é prejudicial. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que seria essa família fora de moda, e depois eu quero falar sobre alguns requisitos que nós devemos ter para preservar e conduzir a nossa família neste caminho que não segue a moda ou o curso desse mundo, mas que anda na contramão, contrapeso, caminho totalmente diferente. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos Romanos, capítulo de número 12, Paulo ele está escrevendo a parte prática daquela carta. E aqui eu vou pedir permissão a vocês, eu vou pedir licença. Eu não quero me deter ou gastar tempo aqui explicando os detalhes e os motivos que levou Paulo a escrever a carta aos Romanos, tanto quanto os detalhes que o levam a escrever a carta aos Efésios. Eu quero extrair essa porção do texto e aplicar aqui às nossas vidas de forma bem prática. Romanos 12, Paulo está indo para aquilo que a gente chama de parte prática da sua carta. Como assim? Todas as vezes, no final da carta, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar a igreja a como colocar aquela doutrina, aquele aprendizado, aquele ensinamento teológico, como que vai sintetizar tudo aquilo e aplicar na vida prática, no dia a dia. O apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação, bem como Jesus, de mostrar que o Evangelho não é apenas teoria. O Evangelho é prática. Nós precisamos a cada dia diminuir o discurso entre a nossa fala e as nossas ações, entre o nosso discurso e a nossa prática. Falar é muito fácil, difícil é colocar em prática todos os dias. É difícil, porém é um dever nosso, principalmente no que diz respeito a aplicar os princípios da palavra de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. É desafiador, mas é necessário. Amém? Amém. Então Paulo ele gasta os 11 primeiros capítulos instruindo doutrinário e teologicamente a igreja que estava em Roma. Ele explica os motivos pelo qual ele está escrevendo aquela carta, e quando chega o capítulo 12, ele está agora conclamando os irmãos a aplicarem todo esse aprendizado no seu dia a dia. Ele começa: portanto, meus irmãos, eu rogo, eu suplico, eu imploro pelas misericórdias de Deus, que cada um de vós ofereça o seu corpo, a sua vida, o seu ser, toda a sua essência, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto será o vosso culto racional. É a igreja que foi fundada não por ele, mas pelos discípulos que eram ali frutos da dispersão, de quando Estevão morreu, houve a primeira dispersão, e possivelmente foram esses irmãos que saíram de Jerusalém que vão plantar a igreja que está em Roma. Mas essa igreja cresce, ela ainda não estava estruturada teologicamente, era uma igreja que funcionava como uma espécie de ponto de pregação, que precisava ser organizada, que precisava ser consolidada. E Paulo, antes de viajar para lá, e ele escreve isso, ele fala: meu desejo já era ter ido visitar vocês há muito tempo, mas ainda não foi possível. Enquanto eu não vou, eu escrevo essa carta para poder orientar vocês. Então, Paulo está orientando e norteando aquela igreja, e ele vai dizer: olha, vocês precisam entender até o que é culto, porque culto não se resume àquilo que nós oferecemos aqui na igreja, 2 horas por culto, 3 vezes por semana. Culto, antes de ser aqui, é no meu dia a dia. E ele vai dizer o que é o nosso culto racional: é oferecer a nossa vida, é entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Isso é o nosso culto. Está dizendo, quer que o seu culto, que é oferecido no ambiente congregacional, seja recebido por Deus, então toda a sua vida deve ser um culto contínuo a Deus. Por isso, muitas vezes a gente faz aquela pergunta, que horas que o culto termina? O culto não termina, o culto começou no dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, e a partir dali nós vamos vivendo uma vida de culto contínuo e constante ao Deus vivo e poderoso. Amém? Então, queridos, ensinando esse princípio de culto, Paulo vai dizer, mais que isso, para que os vossos corpos, para que a vossa vida, para que o vosso culto seja aceito diante de Deus, vocês não podem viver conforme os padrões desse mundo. Vocês não devem se conformar com este mundo, com este século. A palavra conformar aqui tem a ideia de modular, amoldar, assumir a mesma forma. Paulo está ensinando que nós estamos nesse mundo, nós vivemos aqui, porém não pertencemos a esse mundo. Todavia, ou por conta disso, nosso comportamento deve ser diferente. Nossa postura, nosso jeito de pensar, nosso jeito de enxergar a vida. Nós não enxergamos a vida pela ótica humanista, pela ótica do mundo. Nós enxergamos a vida pela ótica das Escrituras. Assim é com o casamento. Por que muitos casamentos não dão certo? Por que muitas famílias estão desestruturadas e até mesmo destruídas? Porque estas famílias resolveram de forma intencional, deliberada, pecar contra Deus, pecar contra a palavra de Deus e viver uma vida conforme os padrões deste mundo. A palavra mundo que Paulo utiliza aqui vem de aion. Aion fala de um sistema de governo. O que Paulo está ensinando é, não tome a mesma forma que o sistema de governo desse mundo, os padrões, os costumes. Por quê? Porque o sistema que governa esse mundo é caído. Este mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. A Bíblia diz que quem é o príncipe deste século? É Satanás. E Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Em outras palavras, o sistema que governa esse mundo é corrupto, pecaminoso e diabólico. A cultura que permeia o nosso Brasil e muitas vezes adentra até mesmo as nossas igrejas, que permeia o mundo, é uma cultura maligna. Eu dei um exemplo aqui da vez que estava só os jovens, vou utilizar o mesmo exemplo para falar a toda a igreja. Alguém aqui já ouviu ou leu alguma coisa a respeito da história dos indígenas? Alguém já leu alguma coisa? Pronto, vou falar de algo que certamente você vai se recordar. Na cultura indígena acontece o seguinte: se a mulher tiver filho e nascer gêmeos, o que é que eles fazem com o mais novo? Eles enterram, porque eles entendem que aquela criança mais nova, que veio depois, é uma espécie de duplicata da primeira, e isso vai implicar na vida dele durante seu crescimento. Agora eu te pergunto, isso é bíblico? Deus aprova esse tipo de atitude? Assim como Deus não aprova a morte dessa criança mais nova que nasceu de uma gestação gemilar, que fala isso? Nasceu de uma gestação gemilar, Deus também não aprova aborto. Deus também não aprova aborto. Só que como que a cultura tem sido entendida? Que as coisas são relativas. Nós vivemos a época do relativismo. Eles entendem ou defendem a ideia de que não existe uma verdade absoluta, mas que a verdade é relativa. O que é a verdade? Depende do que você crê, do que você acredita, de onde você é, qual é os seus pensamentos. E isso não existe. A verdade, ela é absoluta, independente do que eu creio ou deixo de crer. E a verdade que é absoluta é a verdade de Cristo, é a verdade da palavra de Deus. Há uns anos atrás, eu fui fazer um trabalho missionário com minha esposa e uma equipe numa comunidade quilombola. E lá nós nos espantamos, porque o índice de incesto e de estupro era enorme, era absurdo. Lá era comum filhas terem filhos dos próprios pais. Ou seja, o pai era pai e avô. E quando nós descobrimos que o índice de estupro de criança lá era imenso, nós fomos recorrer, buscar amparo nas autoridades, a resposta é: eles não podiam intervir porque aquilo era cultural.
Agora perceba como a cultura é corrompida. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem que a cultura é corrompida, que o sistema de governo que rege o mundo é corrompido, é diabólico, é maligno, e muitos estão perecendo porque estão andando segundo os padrões deste mundo. O casamento que era para ser único, hoje em dia o camarada está no sexto, na lua de mel, planejando o sétimo, porque hoje já se casa pensando, se não der certo, separa, que seja eterno apenas enquanto dure, e se durar apenas um ano, não tem problema, a gente divorcia e casa de novo. Tanto é que criou agora a ideia da união estável. Por quê? Porque não quer mais ter aquela aliança, aquele contrato, aquele pacto. O mundo está caminhando numa cultura que vai a passos largos de distância da palavra de Deus. E Paulo, já naquele tempo, estava orientando a igreja. E essa orientação serve para nós hoje. Que orientação é essa? Não siga os padrões deste mundo. Essa cultura é corrompida, é diabólica, é maligna, e ela não é, sabe, aquilo que Deus planejou. Ela caminha de uma forma antibíblica. Então o que seria essa família fora de moda? É uma família que não anda de acordo com os padrões deste século. É uma família que anda sim de acordo com o que a palavra de Deus estabeleceu. Só para vocês terem uma ideia, por que Paulo está trazendo essa advertência? Se você ler a Bíblia, em Romanos 1 e 2, Paulo vai dar um panorama de como estava a cidade de Roma, os limites de Roma, no tempo em que ele estava escrevendo aquela carta. Paulo vai dizer que naquele tempo, os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, trocaram a imagem do Deus incorruptível em semelhança de um Deus corruptível, comparando a aves, répteis e quadrúpedes. Paulo escreve ainda dizendo o seguinte: esta geração, que era a geração que essa igreja estava inserida ou contextualizada, cercada, ele vai dizer, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus também os rejeitou e os entregou à sua própria sorte, para eles viverem todas as suas paixões infames. E a Bíblia diz que por conta disso eles se inflamavam, homem com homem e mulher com mulher, em sua sensualidade, deixando o uso natural daquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus criou com essa distinção biológica, sexual, cromossomo XX, como cromossomo XY. É homem, é mulher. Mas o povo quer deturpar isso, e a Bíblia vai dizer que já naquele tempo os homens estavam se inflamando em sua sensualidade com outros homens, mulheres com outras mulheres, cometendo contra Deus torpeza. Era assim que a vida dos cidadãos romanos caminhava naquela época. Paulo ainda vai dizer que eles eram desobedientes aos pais e mães, detratores, sem afeição natural, homens que eram inóspitos, ou seja, não eram hospitaleiros, maledicentes, roubadores, mentirosos, profanos, promíscuos. Era a cultura daquele povo. E te pergunto, existe alguma semelhança com a cultura de hoje? Totalmente. Nossa geração é uma geração que não tem mais respeito, que não tem mais pudor. Gente, como piorou de 30 anos para cá. Vou botar 20, de 20 anos para cá, que se eu falar 30, o pessoal vai pensar que eu sou velho. Como que os 30 piorou de 20 anos para cá? 20 anos atrás você não via casal homossexual trocando beijo no meio da rua. Vou nem para esse lado. 20 anos atrás você não via criança olhando para o pai dizendo assim: não é desse jeito não. Se a criança falasse isso, irmão, o pai tirava os 2 dentes dele sem anestesia. Naquele tempo podia ter medo, mas também tinha um respeito. Era diferente. De 20 anos para cá, piorou de forma absurda. 20 anos atrás, o que você escutava muito era o seguinte: rapaz, fulano completou 50 anos de casamento, 60 anos de casamento. E você falava: caramba, você fez 60 de casado, tem quantos de idade?
O velhinho estava lá, 100 anos, 2 dentes na boca, e dizia: meu filho, eu ainda dou conta. Que rapadura é essa, meu senhor? Agora, hoje em dia, o que a gente mais escuta é que os casais com 6 meses, 1 ano de casamento, já está desesperado pedindo divórcio. Essa cultura e esse mundo caminha a passos largos ao inferno. As famílias estão sendo destruídas e nós precisamos caminhar na contramão disso. Nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. Uma família fora de moda é uma família que segue todos os padrões que Deus estabeleceu para ela, que segue aquilo que nós chamamos de mandatos culturais. O que é um mandato cultural? Os mandatos culturais são as leis, as ordenanças que Deus estabeleceu na criação do mundo. Por exemplo, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Isso é um mandato cultural. Essa distinção sexual de que existe homem e existe mulher. Aí depois vai dizer assim: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só. Bom, o segundo mandato cultural que a gente pode ver aqui, eu não estou colocando precisamente na ordem, é o mandato do casamento. Mandato do casamento. Mas sabe o que é interessante? Que antes do mandato do casamento, a Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim e diz assim: você vai cultivar a terra e proteger a terra. Antes do casamento, Deus estava dizendo para o homem: você vai prover sustento, você vai ser trabalhador. Segundo, você vai ser protetor. Antes do casamento, Deus já estava dizendo: você tem que trabalhar e tem que ser o protetor. Aí as meninas, dica, cadê as meninas aqui solteiras? As irmãs que estão solteiras? Tem aqui, vocês vão casar, em nome de Jesus. Bizu, conselho. Pastor, com quem que eu caso? Eu vou orar, Deus vai revelar? Não, Deus vai te dar princípios que você vai observar. O que é que você vai observar? Primeiro, o camarada tem que ser trabalhador. Não case com preguiçoso não, que você vai passar raiva o resto da sua vida. Você vai ter que sustentar a casa. Case com um camarada que seja trabalhador. E outra coisa, vou até beber um copo d'água aqui, gente. Glória a Deus! Isso aí, quando eu for beber água, vocês dão glória a Deus, que não ficar aquele silêncio. Olha só, o camarada tem que ser trabalhador. É a Bíblia que diz. O homem nasceu para trabalhar. Alguém disse assim: não, pastor, o trabalho veio que como consequência do pecado. O trabalho é a maldição por causa do pecado. Eu digo: maldição é essa mente preguiçosa que você tem. Porque Deus trabalhou desde o início. Deus trabalhou os 6 dias, no 7º Ele senta para governar. Nós somos criados de imagem e semelhança. O trabalho é algo que não só dignifica o homem, mas que nos assemelha ao Deus que nos criou. Então o homem nasceu para trabalhar. E assim, a gente tem que desconstruir aquela imagem de que trabalho bom é o trabalho que deixa o cara rico. O cara hoje quer ser YouTube, quer ser trader, quer ser todo tipo de coisa, só porque para ficar rico da noite para o dia. Meu irmão, Deus pode prosperar seus caminhos? Pode, eu creio. Seja fiel a Deus, seja equilibrado financeiramente, seja consciente e trabalhe duro. Trabalhe duro. Não importa se é catar latinha, se é vender balinha no sinal, que seja lá no Senado da vida, mas tem que ser trabalho honesto. E você tem que trabalhar para a glória de Deus. Amém? Então o homem tem que ser trabalhador. Deus falou: o homem vai ser trabalhador. Segundo, o homem vai ser protetor. O camarada aí não pode. O cara tem medo de barata, meu irmão. Pelo amor de Deus. E hoje em dia o pessoal tem a história de síndrome de fobia. Não, mas é fobia. Tem coisa que eu sei que é sério. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas vença isso em nome de Jesus. Tem 2 medos: o medo instintivo, que nos previne de fazer besteira, e aquele medo que nos domina e não deixa a gente fazer nada. O homem, meu irmão, ele tem que buscar em Cristo essa virilidade, essa confiança. Nós nascemos para ser protetores. Você vai proteger sua casa, sua esposa, seus filhos, seus pais, a igreja que você congrega, os seus amigos. O homem nasceu para proteger. Amém? Amém? Depois que Deus estabelece esses mandatos, aí ele vem para o casamento. Vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher, ambos serão uma só carne. Deus estabeleceu o casamento.
E no casamento, para o homem permanece: você vai trabalhar, você vai cultivar, você vai proteger. E a mulher ela vai ser sua auxiliadora. Ela vai estar debaixo da tua missão, ela vai te auxiliar nesse processo de desenvolver a missão que foi estabelecida para o homem. Isso é o princípio, isso é o mandato cultural, é aquilo que Deus estabeleceu, e é o que Paulo fala lá em Efésios 5, de uma forma um pouco mais abrangente, dizendo que o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, que a mulher é submissa ao homem, assim como ela deve ser a Cristo também. E tudo isso a gente faz independente das qualidades ou defeitos do outro, mas nós fazemos para a glória do Deus vivo, ok? Então, essa aqui é a imagem de casamento e família que a Bíblia retrata. A família, ela segue esse padrão: um homem, uma mulher, tementes a Deus, que vão se casar para ser feliz? Não, pastor. Não, eu não vou casar para ser feliz, nem vou casar para fazer o meu cônjuge feliz. Eu vou casar para quê, pastor? Glória de Deus. Vocês não vale, vocês já ouviram. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, meus irmãos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Casamento é para a glória de Deus. A união sua com sua esposa é para a glória de Deus. Pastor, e a felicidade? É consequência de uma vida vivida para a glória de Deus. E a gente tem que pontuar isso, por quê? Porque a nossa geração é uma geração hedonista. Pastor, o que é isso? Hedonismo é o nome que se dá àquelas pessoas que vivem em busca do prazer, vivem em busca da felicidade. Já viu aquela pessoa que não está contente com nada? Nunca está feliz, nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais, sempre quer além, e não consegue ser grato por aquilo que tem. E tudo tem que te dar prazer, tudo tem que lhe deixar feliz. Poxa, eu acordar 8 horas da manhã para ir para a escola dominical, não gosto disso não. Quem disse que é para você gostar? É para você vir. Acabou. Na vida a gente só faz o que gosta? Não, pastor, mas domingo é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Engraçado, dá 6 dias acordando cedo para a faculdade, dá 6 dias acordando cedo para o patrão, para o trabalho, não pode dar um dia acordando cedo para o Senhor. A gente não vai fazer só o que gosta, a gente vai fazer aquilo que deve ser feito. Aleluia. Nossa geração tem que parar de querer viver para ser feliz. Ai não, eu quero ser feliz, eu quero estar bem. Meu querido, a vida do Evangelho nem sempre vai nos deixar confortável. A vida do Evangelho nem sempre vai ser fácil, existem desafios para nós. Na vida do Evangelho a gente vai chorar, a gente vai sofrer também, mas isso faz parte, e eu preciso estar cônscio disso. Amém? Amém. Então, a Bíblia estabeleceu esse padrão. Esse casal, esse homem e essa mulher vão se casar para a glória de Deus, e eles vão ter filhos, e vão criar esses filhos para a glória de Deus também. Lembrando que esses filhos que vocês têm são de Deus. Seus filhos são de Deus, e vocês devem cuidar deles para o Senhor. E a forma como vai ser o nosso futuro, a forma como nós educamos os nossos filhos, vai dizer se Deus vai nos aprovar ou nos reprovar, porque as nossas obras serão postas no fogo. Como que nós estamos criando os nossos filhos? Não, pastor, meus pais me prendiam demais, eu não podia nem respirar, vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Mas até onde isso é bom? Até onde isso é positivo? Você foi preso demais, agora deixa os meninos soltos. Lá vão ter. Cadê o menino? Nem sei. Não, meu irmão, criança tem que ter regra, tem que ter limite. Menino tem 12 anos, não quero mais ir para a igreja. Pastor, o que eu faço? Meu filho não quer ir para a igreja. Tem quantos anos? 12 anos. Não é, meu irmão? Arrasta. Pastor, eu vou obrigar. Quem é que bota arroz e feijão dentro dessa casa? É você ou é esse menino de 12 anos? Acabou, meu irmão. Pastor, mas já está de maior, mora na tua casa? Acabou. E tem uns que quer cantar de galo, né? Porque eu já sou de maior, eu trabalho. Mas você mora comigo, né, meu? O problema é seu. Quando você morar comigo, quando estiver debaixo do meu teto, são as minhas regras
E aqui a gente caminha de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aqui a gente congrega, aqui a gente não deixa de congregar como é costume de alguns. Aqui a gente ora, aqui a gente lê a Bíblia, aqui a gente não fica de fuleiragem. É desse jeito que a gente caminha. Acabou, vocês são autoridade dentro da casa de vocês. Então isso aqui, queridos, é um retrato de um modelo de família que vive à luz da palavra de Deus. Ok? Com isso eu não estou dizendo que essa vida é mil maravilhas. Com isso eu não estou dizendo que não tenha conflito, que não tenha dificuldade, que não surja intempéries, adversidades no meio do caminho, porque tudo isso acontece. Não existe família perfeita. É ilusão pensar que vai existir perfeição em um núcleo formado por pecadores. Eu vou repetir. É ilusão pensar que existe perfeição em um núcleo formado por pecadores. Todos nós somos pecadores. Não vai haver perfeição no nosso casamento. O que pode ter lá é um esforço, como lemos em Efésios, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós somos pecadores em processo de aperfeiçoamento, que estamos caminhando juntos, vivendo para a glória de Deus até o retorno de Cristo. Amém? Amém. Agora, para isso, meu irmão, a gente vai passar por um desafio. Eu gosto de uma expressão de Martinho Lutero, quando ele se referia à família, irmão Moisés, que ele disse assim: o casamento é melhor do que qualquer seminário para aperfeiçoar o homem. Pensa no cara que entendeu o que era casamento. O lugar onde Deus mais vai te ensinar a amar, meu irmão, é dentro do casamento. Quando você olha para esse marido bonito que está aí do seu lado, que deixa a toalha molhada em cima da cama, que chega e deixa o sapato jogado na sala, e a irmã fica: Senhor, não me dê força, me dê amor, Senhor. Se der força, Senhor, eu vou ter que pedir perdão depois, que eu vou fazer besteira. É no casamento que você vai aprender o que é amor. Quando você olha para essa mulher bonita que está do seu lado, que fica de TPM e que imagina uma guerra na cabeça dela, e você não sabe do que é que está acontecendo, e na mente dela você já se colocou como inimigo, e ela te conta um problema e você vai dar a solução do problema, e ela olha para você e fala: você está contra mim? E tudo que você queria fazer era resolver aquele problema. Homens casados, guarde isso. No calor da discussão, mulher não quer resolver o problema, só quer falar. Só quer falar. Já percebeu? Você diz: não, por que você não faz isso aqui? Ela pensa que você está contra ela. Entendeu? E como é que você... Aí você vai aprender a amar, exercitar o amor. E por favor, tenha paciência com quem está caminhando do seu lado todo esse tempo. Porque muitas vezes nós temos facilidade de ser, sabe, ser cordial com o próximo, de fazer tudo para todo mundo que está lá fora. Mas dentro de casa a gente estoura no piscar de olho. Percebeu? Que fora de casa, meu irmão, a gente tem a maior paciência do mundo com todo mundo. Quando chega dentro de casa, tem gente que não tem nem pavio. Riscou e explodiu. Não é justo você descarregar suas frustrações e raivas em cima daquela pessoa que está chamando, te dando suporte todos os dias. Não, pastor, mas porque você não entende a TPM, os hormônios. Você tem que ser controlado pelo fruto do Espírito, não pelos seus hormônios. Não, pastor, porque eu tive um dia tenso no trabalho e tal. Você tem que ser controlado pelo fruto do Espírito, não pela sua tensão no trabalho, não pelas suas emoções. Sua esposa não tem culpa do que aconteceu lá fora, e o seu marido não tem culpa do que aconteceu lá dentro. Nós temos que aprender a ser governados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Amém? Amém. O tempo está correndo e eu quero levar vocês lá para Efésios 4. Por quê? Eu falei aqui, descrevi um pouco do que é esse modelo de família bíblica, de uma família que é fora de moda, que caminha na contracultura, na contramão desse mundo.
Agora, como eu disse, existem desafios dentro do lar. E quais são as armas, qual é o nosso posicionamento, o que é que nós precisamos ter para manter esta família caminhando nos trilhos das Escrituras? Paulo, em Efésios 4, querido, ele está trabalhando sobre a unidade da igreja. Mesma coisa. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Moisés, eu tenho aqui mais uns 10 minutos. Tá? 10? Pronto. Brincadeira, 5 de groja aqui. Vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios segue o mesmo padrão daquela carta aos Romanos. Que padrão? Ele divide a carta em duas partes. Primeira parte, conteúdo teológico, doutrinário. Segunda parte, parte prática. Capítulo 1 ao 3, Paulo está falando sobre a ação de Deus na salvação, do Deus triuno, na salvação do homem, na salvação dos gentios, e ele vai trabalhar um tema que é extraordinário. Existe um tema central na carta de Paulo aos Efésios, que é ele trabalhando o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, e o subtema é a unidade em Cristo. Então, Paulo, capítulo 1, trabalha a unidade do Deus triuno. Capítulo 2, ele vai falar algo que é extraordinário. Ele vai falar que em Cristo, as muralhas que existiam, que separavam os homens uns dos outros, ruíram, caíram ao chão. E agora em Cristo não existe nem grego, nem romano, nem judeu, nem gentil, mas em Cristo todos somos um. Está falando da unidade. E Paulo vai aplicar esse tema central da unidade no corpo da igreja, no seio familiar e na sociedade. Capítulo 4, ele traz aqui esses 2 primeiros versículos, ou 3 que lemos, falando o que é preciso fazer para manter esta unidade, para caminhar nesta unidade, que é a vontade de Deus. E ele vai falar no restante do capítulo 4 sobre a unidade da igreja. Capítulo 5 e 6, a unidade da família. É onde ele vai dizer que o marido ama a esposa é submissa ao marido, que os pais não devem irar os filhos, que os filhos devem ser obedientes aos pais. Ele trabalha muito esse aspecto familiar aqui, mas algo é necessário para que essa unidade seja preservada. E o que é? Ele vai dizer, portanto, por isso eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vocês vivam de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Olha só, ele trabalha do capítulo 1 ao 3 sobre a nossa vocação. Que vocação é essa? Paulo não está se referindo a uma vocação específica e ministerial. Ele está falando sobre um chamamento, de um chamado, de um convite para a salvação. Capítulo 1 ao 3, Paulo trabalha os aspectos da salvação e como Deus nos salvou. E ele vai dizer, olha, eu rogo, eu suplico, eu peço a vocês que vocês vivam de modo digno de alguém que foi salvo por Deus. Como é que o salvo deve andar? O salvo ele já não se comanda, ele é comandado por Cristo. O salvo não pensa assim, já que eu fui salvo, eu posso pecar à vontade, posso fazer o que eu quiser, porque eu já fui salvo. Alguém já ouviu um salvo falar isso? Se você ouviu, eu te afirmo, este alguém jamais foi salvo. Porque alguém que foi salvo, diz a Bíblia, ele bebeu da água da vida e nunca mais ele terá sede. Aleluia. Alguém que foi salvo, ele agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Alguém que foi salvo, ele recebe de Deus novamente um novo coração, uma nova intenção, uma disposição agora de viver uma vida de integridade, não nos prazeres da carne, mas na santidade em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, vocês devem andar de modo digno desta vocação, de modo digno de alguém que foi salvo. Alguém que foi salvo caminha em novidade de vida, caminha em temor diante de Deus, caminha em obediência às Escrituras. Alguém que foi salvo caminha vivendo a vida comum da igreja, no lar, para a glória de Deus. Então andem de modo digno dessa vocação. E ele vai nos dar aqui alguns conselhos, ou melhor dizendo, ordenanças, do que nós devemos fazer para honrar este convite, ou esta salvação que recebemos, e para preservar a unidade, quer seja na igreja, quer seja no lar. Como é que nós devemos viver? Versículo de número 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os 4 glória a Deus já ajudou. Glória a Deus. Como é que nós devemos viver? Com toda humildade,
mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O que é humildade? Humildade, queridos, não está relacionado à condição financeira. Porque tem gente que é pobre de maré de si. Não sei quem é a maré de si, mas o povo sempre diz que ela é pobre. Pobre de maré de si. Mas o nariz é lá em cima. É soberbo, é jactancioso, é prepotente. A pessoa, tudo ela é melhor do que todo mundo. É aquele tipo de pessoa que você conversa com ele, mas eu também. E o dele sempre tem que ser melhor. Esse tipo de gente é tão arrogante, é tão soberbo, é tão orgulhoso, que até a desgraça dele, ele quer que seja maior do que a sua. Já viu? É o tipo de gente que você está conversando, você fala, rapaz, eu estava indo ali, abastecer o carro, a gasolina já está cara, meu irmão, caí no buraco, amassou a roda. Aí, não é, meu irmão, o seu pelo menos foi a roda, e eu que caiu os 2 eixos do carro. Que é isso, gente? Eu falei, na hora que eu desci do carro, tropecei, caí e quebrei o pé. Meu irmão, ele começa a falar os trem, daqui a pouco, rapaz, eu vou sair de perto desse cidadão, vai que é contagioso. Porque ninguém quer ficar perto de pessoa negativa. Ninguém quer ficar perto de gente que só conta desgraças. Só conta tragédia. E ele quer, não, a minha. Mas você está achando que isso aí, o que aconteceu isso aqui? Pelo amor de Deus, gente. Eu e minha esposa, nós conhecemos um cidadão que ele é tão assim, que ele contou uma história tão terrível só para querer colocar a tragédia dele acima das outras, que não convém nem falar aqui para vocês. Terrível, e não fique curioso também não. Então, o que é humildade? Humildade não está relacionada à condição financeira, mas é uma condição do coração. Que nós também conhecemos pessoas que têm posse, ricos, mas que senta com você e come de igual para igual. E não fica contando vantagem. Porque humildade não está relacionada à condição financeira, mas a uma condição do coração. De um coração que entendeu as suas fragilidades, sua miserabilidade, suas fraquezas, e que não confia em si mesmo para nada. Antes, a sua confiança está depositada totalmente em Cristo Jesus. Alguém que é humilde, alguém que imita Jesus. O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, de coração. Humildade é uma condição do coração. E nós devemos imitar a Cristo. Paulo, escrevendo em Filipenses 2, ele vai dizer o seguinte, que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, achado na forma de homem, foi obediente até morte, e morte de cruz. Mas antes de Paulo citar o retrato da humilhação, encarnação e glorificação de Cristo, ele vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No verso 2 e 3 ele vai dizer, meus irmãos, considere o outro superior a você mesmo. E não considere apenas aquilo que é seu, mas aquilo também que é do próximo. A humildade que o Evangelho propõe não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo e mais no próximo. É ter o próximo em autoestima. É você, sabe, aprender que todo mundo tem as suas debilidades. Olha como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Alguém perto de você cometeu uma falha, e nós logo olhamos e dizemos, poxa, mas fulano fez isso. Por que julgar? Se nós temos a capacidade de fazer da mesma forma ou pior. Nós precisamos ter empatia, um coração humilde, um coração que se coloca no lugar do outro, um coração que não se ensoberbece, não se envaidece, que não quer sobrepor o próximo, mas a gente quer caminhar junto. Então a humildade que o Evangelho propõe, ela destrói o nosso ego, ela esmiuça o nosso orgulho e faz com que eu pense menos, não de mim mesmo, mas em mim mesmo. Porque o tempo inteiro nós estamos pensando em nós. O tempo inteiro nós estamos pensando no nosso bem-estar, a nossa casa, a nossa conta, tudo nosso. E o Evangelho está nos convidando a pensar menos em nós e mais no próximo. A pensar menos em nós e mais em como agradar a Deus. Amém?
Então, como é que eu vou viver a vida comum? Seja humilde. Como que eu aplico isso dentro do casamento? Quando você pensa menos em si mesmo, consequentemente você vai pensar mais no próximo, no cônjuge. Jesus vai dizer o seguinte, que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti, e o próximo, o mais próximo que você tem, está dentro da sua casa. Se você pensa menos em si mesmo, você vai pensar mais no seu próximo. Então os homens vão ajudar mais as esposas, vão ser mais pacientes, tudo isso, porque é resultado de uma vida que você está pensando menos em si e mais no próximo. Humildade envolve entrega. Humildade envolve em, sabe, você oferecer a sua vida em prol do outro. E eu não vou nem falar dessa questão de ajudar dentro de casa, não, isso dá pano para manga. Dá pano para manga. A gente vai melhorando, não melhora da noite para o dia não, mas irmã, ore a Deus pedindo paciência, mas as coisas melhoram. Minha esposa ficou pedindo para mim 5 meses para eu colocar um lustre. 5 meses. Depois de 5 meses, irmão, eu me danei, sabe quando o cara faz a coisa na força do ódio? Mas está lá o lustre pendurado, a cortina pendurada, está em café. Agora os homens também precisam entender que se você não quer que a mulher tome o lugar de preeminência, você tem que ter a atitude de deixar de ser comandante. A gente precisa disso. Agora as irmãs também, em nome do Senhor Jesus, quando Ele fizer, elogie. Viu? Vou confessar aqui para vocês, para eu começar a encerrar, já teve dia que eu falei, não lava a louça nunca mais. Vontade que deu foi de quebrar os pratos tudo. Lavou a louça todinha, ajeitou. Mas o fogão está sujo. Falei, Senhor, afasta a legião de mim. Me dê só graça e paciência. Assim como as mulheres gostam de elogios, os homens também gostam. E isso não pode ser por uma questão de ego. Não faça para receber elogio. Faça por amor a Deus em primeiro lugar. Porque tem gente que fala assim, poxa, mas ele não faz nada para me agradar, eu também não vou fazer para ele. Não pense assim. Ela não faz nada para me agradar, eu também não vou fazer para ela. Não pense assim. Pense que nossa vida é vivida para a glória de Deus. E tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo diretamente para o próprio Deus. Então, meu irmão, apesar dos defeitos de um ou do outro, faça como se estivesse fazendo para Deus. Ok? Sem esperar elogio, sem esperar nada em troca, é com amor altruísta. Isso também está atrelado à humildade. É pensar menos em si mesmo, mais no próximo. Para a gente começar a finalizar. Andando com toda humildade e toda mansidão. Essa mansidão não é passividade. Sabe aquele pessoal que tem gente que confunde mansidão com ser passivo. Mulher, tem remédio para picada de cobra aí? Por que você foi picado? Não, mas ela está caminhando no meu rumo. Isso é ser passivo. Isso é ser escorado. Isso é ser desleixado. Ser manso é outra coisa. Ser manso é você permanecer firme, muitas das vezes suportar uma injustiça, mas não mudar quem você é. A gente observa isso em Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser com a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem. E sofreu todo tipo de humilhação. Cristo merecia a cruz, a humilhação, o vilipêndio, e Ele suportou tudo isso com mansidão. Porque no casamento, queridos, muitas das vezes, porque nós somos pais, você pode cometer uma injustiça com um ou com o outro. De repente você acusa o outro de algo que você não tem certeza, ou você presumiu que ia acontecer alguma coisa. Já viu o casal discutindo?
Casal quando está discutindo, irmão, você depois repara na sua casa. Casal quando está discutindo, a mulher vai falar uma coisa e o cara nem espera ela terminar de falar, ele já rebate. A mulher fica brava porque ela nem ia falar aquilo. Ele presumiu, se antecipou e cometeu uma injustiça. Nós precisamos viver com mansidão. Mansidão é a habilidade de você ser resiliente, mesmo em meio às adversidades ou circunstâncias difíceis. Essa mansidão não fala apenas em relação a conflito, mas essa mansidão fala em respeito às adversidades da vida. Porque existem dificuldades que sobrevêm no casamento. Dificuldade financeira, de repente a perca de um filho, de repente a enfermidade de um dos cônjuges, ou uma situação que abala a família, e vocês têm que aprender a lidar com essa situação, caminhando juntos, de mãos dadas. Gente, vou dizer um negócio para vocês aqui: não larguem a mão uns dos outros, principalmente nas coisas pequenas. Porque o que eu tenho visto muito ao longo dos anos é que nas grandes crises os casais permanecem unidos e com coisas simples eles querem se divorciar. Vamos seguir o conceito de Salomão em Cantares, quando ele olha para a Sulamita e diz assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas têm destruído o nosso campo. Raposinha cresce e vira raposa velha. Não deixe nenhum tipo de raposinha vingar dentro do teu lar. Estejam unidos sempre em toda circunstância. Amém? Amém. Humildade, mansidão, longanimidade, aqui fala de paciência. Você precisa ter paciência com o seu cônjuge, com os seus filhos. Isso é imprescindível para manter a unidade do lar e a nossa família caminhando no trilho das Escrituras. E para finalizar, que o tempo já é avançado, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é tolerar. Tem gente que tu olha assim, você vai conversar com um casal: meu irmão, você está casado há quantos anos? Você percebe quando o casal está bem nessa pergunta. Está casado há quantos anos? Então estamos casados há 5 anos, há 15, há 40 anos. Meus pais vão fazer agora no próximo ano 40 anos de casado. Vai fazer quantos anos de casado? 40 anos. Quando o casal não está legal. Quantos anos de casado você tem? Tem 30 anos que eu aturo essa praga. Você vê que tem raiz de amargura ali no ambiente. Isso aqui não é tolerar. Suportar vem de suporte, de oferecer auxílio. Suportar um ao outro em amor é, em amor, você ajudar o seu cônjuge naquilo que ele precisa de ajuda. Quer seja no afazer de casa, quer seja para vencer uma tentação, quer seja para lavar o carro, quer seja na correção dos filhos. Nós precisamos ajudar uns aos outros dentro do nosso lar, e esse auxílio deve ser exercido em amor, não por interesse, mas amor. Um amor que é altruísta, que é sacrificial, que é abnegado, um amor que, como diz a Bíblia, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, mas também tudo vence. Amém? Amém. E ele finaliza dizendo: fazendo de tudo, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É dever de todos dentro desse lar se esforçar mutuamente para que a paz de Cristo reine nesse ambiente. Para isso, nós vamos ter que engolir o nosso orgulho e ser humilde. Para isso, nós vamos ter que deixar de ser explosivo e ser manso. Para isso, nós vamos ter que precisar frear a nossa impaciência e ser longânimo. E dar suporte em amor ao cônjuge, aos filhos, a quem quer que seja dentro desse lar. Amém?